Bem-vindos, estou muito feliz porque a Espanha chegou às semifinais desta Copa do Mundo, entre as 4 melhores do mundo. Da última vez disseram que mais cedo ou mais tarde pegaria um time bom, mas Portugal e Bélgica não são ruins. Mas quando diziam aquilo em campeonatos que terminaram do jeito que terminaram? Pois é, de fato, no final ficaram com vontade de dizer: não, ainda vão golear vocês, ainda vão ganhar de vocês. Mas isso ainda não aconteceu. É verdade que o próximo jogo é contra a França, que continuo dizendo ser a melhor seleção desta Copa do Mundo. Em termos de nomes, espetacularidade e aquilo que não nos emociona no futebol. Mas se tem um time que pode ganhar da França, essa é a Espanha. Já mostrou isso no ano passado e no ano anterior na Euro e na Liga das Nações, praticamente não dando chances para eles. Ou seja, se tem um futebol que pode neutralizar o da França, é o da Espanha, porque sufoca a França. Quer dizer, se o futebol fosse por nomes, não por jogadores, eu praticamente digo para vocês que não tem comparação. A Espanha estaria, em termos de jogadores, entre as melhores seleções do mundo, com certeza, mas não é a melhor. Individualmente, não é a melhor. Nem mesmo, claro, melhor que a Inglaterra, quer dizer. Há muitas seleções que têm nomes, estrelas, jogadores que aparecem e tal. Na Espanha, Miquel Merino entrou em 2 jogos seguidos, mas continua sendo reserva, e para ele tanto faz. No próximo jogo, deve estar no banco novamente. Mas se ele estiver, não vai fazer cara feia nem nada disso, e vai ser um jogador de equipe, como ele é e como a maioria é, como a maioria. Até mesmo o Lamine Yamal, de quem já vamos falar. Mas talvez ele seja o que foge um pouco dessa regra, porque enchem a cabeça dele de besteira. Porque o Lamine Yamal, ele não está no nível do que Mbappé e Messi estão fazendo nesta Copa do Mundo. E nem mesmo o Haaland, ele não está nesse patamar. Talvez no futuro ele possa estar, mas agora, neste momento, ele não está para isso. Com 18 anos, ele ainda tem muito o que aprender. E como ficam repetindo para ele o tempo todo, na mídia, que ele já está nesse nível, bom, então é isso. Deram a ele o prêmio de melhor jogador da partida, mas para mim deveria ter sido para o Rodri, que jogou muito. Ele começou devagar e cresceu muito durante o jogo. Já não ouço mais muita gente dizendo que ele era um perna de pau, que não sei o quê. Olha, perna de pau. Você não chega à Copa do Mundo sendo o melhor meio-campista de um time que está nas semifinais. Já nos últimos 2 ou 3 jogos, isso não faz dele um perna de pau, tá? Isso não faz dele um perna de pau. Agora bem, é verdade que aqui entram outros fatores. Talvez Rodri em uma liga já com seus 38 jogos, etc., já é outra coisa. E por aí sim eu posso aceitar o fato de que contratar o Rodri seria um possível risco. Porque ele pode aguentar um ano, mas campeonato curto, já estamos vendo isso. Mas tinha gente que queria acabar com ele, até mesmo nessa Copa do Mundo, e dizia, olha, ele não serve nem para uma Copa do Mundo. Bom, então olha só, né? E tem muitos para destacar nessa seleção espanhola. Daqui a pouco falamos do Lamine Yamal, e disso que estão pedindo, pedem um pênalti por toque de mão do Rodri. Exatamente, é impressionante a sociedade podre em que vivemos, onde agora só importa, a verdade já não importa mais. Agora só vale a narrativa de 4 imbecis que são seguidos por 40 mil, porque é nisso que se baseia, 4 imbecis seguidos por 40 mil, alimentando uma narrativa de que isso é mão, mostrando só a imagem parada. Porque vamos ver já que a bola bate entre o escudo e o ombro do Rodri, essa bola que estão pedindo mão, quando a Espanha também poderia ter pedido uma mão, na verdade pediu, e não deram. Uma mão muito mais clara no primeiro tempo, de um cara que estava bloqueando um chute ao gol. Isso tem nuances, pois lembra a do Cucurella e também a do Tchouaméni em um clássico contra o Madrid. Depende de como você tem o braço, se está na vertical ou paralelo ao corpo. É como se considera se esse braço está ocupando um espaço ou não. Não, mas vamos lá. Ele estava bloqueando um chute ao gol, Foi mais mão do que a do Rodri, que vamos ver agora. Vou mostrar uma imagem rápida, vocês vão ver. E de verdade, quem não vê isso tem um problema de visão ou de entendimento, ou eu não sei onde, mas tem um problema porque essa bola não bate nele. Entre o ombro entre o escudo, o peito, o lado esquerdo do peito e o ombro. Bom, antes de mais nada, jogador por jogador, agora falo do
Agora falo do Lamine, porque eu de jeito nenhum teria dado para o Lamine o prêmio de MVP da partida. Falamos do Courtois, que saiu chorando. Espero que não seja grave. Por sorte, ele está de férias e depois tem a pré-temporada. Espero que, se ele tiver algo, seja só por 3 semanas e que fique em Ibiza tranquilo. Principalmente por esse tipo de lesão, só de não se mexer já ajuda. Tomara, porque gostamos muito do Thibaut. No primeiro gol, ele talvez falha no corte, no chute do Olmo, ele falha no corte porque rebate para o meio e a bola sobra para o Fabian, que acaba fazendo o gol. Depois ele fez boas defesas contra o Lamine. É verdade que o Lamine não ajustava muito o chute. Courtois também não fez uma partida espetacular. Só teve aquele lance com Mikel Oyarzabal, que finalizou de direita, forçado e quase sem ângulo. E bom, foi uma boa defesa, mas também nada espetacular. Ele saiu machucado, entrou o do Manchester United, esse entrou meio frio. Eu dizia, tem que testar esse cara, tem que chutar, tem que chutar. O Cubarsí entendeu, em vez de tanto toque de bola e tanto futebol de um lado para o outro, tanta bola para a direita. Apesar de a Espanha tentar ser perigosa, com Olmo e hoje, insisto, com Lamine Yamal, em algumas jogadas era. A Espanha pode ser muito mais, sem dúvida. Tinha um momento em que você dizia, o jogo está acabando, tenta, a bola pode escapar das mãos do goleiro. Isso me lembrou muito aquela do Vinícius com Neuer, que José Lu aproveitou na partida, em um dos jogos das nossas vidas que sempre vamos lembrar, né? Bom, como eu disse, o Unai Simon. Dizem que falhou no gol da Bélgica. Para mim não parece tanto. Quem falha um pouco é o Cubarsí. Dá para entender que um cara como o Ketteler, o príncipe dos biscoitos, com esse corpo e altura, pode te ganhar numa bola dessas. E no segundo tempo, o Lukaku também pode, mas ele não ganhou da gente. No segundo tempo, a Espanha praticamente não deu chance para a Bélgica cruzar assim. Se no primeiro tempo, onde a Bélgica chegou um pouco mais perto, mesmo assim, a Espanha foi dona absoluta, como sempre faz, do campo, né? Do jogo, controlando, sufocando o adversário, empurrando eles para trás, ou seja, nunca perdendo, salvo em algum momento do primeiro tempo, como eu disse, onde, por exemplo, saiu o gol da Bélgica. Aí sim, dando opções para o outro time. A Bélgica teve muita sorte com esse gol, foi um prêmio enorme. O primeiro tempo era para a Espanha e o segundo muito mais ainda, né? O único problema dos jogos da Espanha é que muitos não espanhóis, ou até espanhóis que não torcem pela seleção, dizem que acham chato, mas se estivessem do nosso lado, não achariam tão chato, né? E além disso, vocês iam curtir porque a Espanha corre pouquíssimo perigo. E é absurdo dizer, por exemplo, que a Espanha não sabe jogar futebol, ou que não é tão boa e tal. Quando um time joga com esses automatismos, sufoca completamente o adversário. Principalmente, desconcentra e desmoraliza o adversário. Outro dia, lemos um texto muito bom sobre como a Espanha joga e como ela acaba com seus rivais. Arquiteto e um cara que trabalha na CBS, naquele programa do Golazo. Vou mostrar para vocês, ex-jogador de futebol, ele dá as razões. Ou seja, essas são as razões pelas quais nenhum time, nem mesmo a França jogou de outra forma. Nenhum time, nem mesmo a França joga futebol desse jeito. Pode até te agradar mais ou menos, mas jogar, saber jogar futebol. Muito eficaz, porra, é que a Espanha está a 35 jogos sem perder. 35 jogos sem perder. Caramba, deve ter um motivo, né? Os negacionistas dizem que não jogam nada. Falam que só vão provar algo quando enfrentarem um time realmente bom. Vamos ver o que acontece na semifinal contra a França, que pode nos eliminar, pois cada jogo é diferente. Força para a La Roja! Se o Mbappé estiver em um bom dia, ele faz 2 gols logo no começo e tal, e poxa, isso desestabiliza até os times mais bem organizados, como a Espanha, e isso pode acontecer, O mais comum é ocorrer o que já aconteceu nos 35 jogos anteriores da Espanha. Que inclusive, ou seja, que possa ganhar, que não perca na verdade, ou seja, que possamos chegar a um empate, né? Bom, Pedro Porro, tudo certo. Eu acho que ele ganhou a lateral direita do Marcos Llorente. Porque é mais perigoso, chega mais à linha de fundo e se entende melhor com o Lamine Yamal. Acho que a dupla Pau Cubarsí, tirando o lance do Cubarsí com De Ketelaere, que nem foi erro. Não é para crucificá-lo.
nem de longe. E depois, além disso, ele ainda conserta um pouco, chutando ao gol e conseguindo, forçar o segundo gol da Espanha. Laporte, muito bem, fantástico. Meio que se aposentou ao ir para a Arábia e depois voltou ao Athletic Clube de Bilbao e à Liga Espanhola, onde também não está esplêndido. Chega aqui, cara, e dá uma aula de como defender Cucurella. Bom, temos um lateral esquerdo no Madrid que é impressionante. Cucurella erra pouquíssimo. Defensivamente é melhor, mas ofensivamente também funciona bem, principalmente na defesa. Ele é uma fera. Rodri, já falei dele, Dani Olmo. Ele é o jogador que aparece entre as linhas, a chave da Espanha, pois muda o ritmo e, como disse, surge entre as linhas. É ele quem acelera o jogo quando tudo está muito horizontal e é ele quem dá profundidade à Espanha. Fabián, que substituiu Pedri. E eu achei boa essa mudança do Luiz de la Fuente. Gostei do Fabián. Fez o gol sem muito alarde, na verdade, mas foi bem praticamente como o resto do time, é que ninguém foi mal. Na verdade, até mesmo o Alex Baena está fazendo uma Copa do Mundo bastante aceitável. Ou seja, o Alex Baena foi muito bem. Eu gostaria de ver agora que o Nico Williams se recuperou. Sinceramente, aquela Espanha mais veloz de 24 da Eurocopa que jogava com o Nico em vez do Baena, né? Para ter esses dois pontas e principalmente, agora vou Mikel Oyarzabal, um pouco na dele, essas conexões funcionam bem. Não é finalizador, mas sim centroavante, essencial para o estilo da Espanha. Agora falo do Lamine Yamal, relacionando a Eurocopa de 24, como esses dois pontas rápidos atacavam. Lamine Yamal tinha muito menos ideias malucas na cabeça em 24. Era um garoto que jogava para se divertir e só isso, e não queria se comparar nem com Messi, nem com Mbappé, nem com nenhum desses. Essa besteira ainda não tinha chegado até ele. Vejam como ele é bom, porque ele é bom pra caramba, que mesmo assim, e perdendo um monte de bolas, porque teve um momento no jogo em que ele perdeu umas 4 bolas seguidas. Mas eu digo, vamos ver, ou seja, como é possível a quantidade de bolas que ele perdeu? Incrível. Mesmo assim, ele chutou contra o Courtois. Ele esteve? Olha, por exemplo, aqui estão dando notas melhores para outros jogadores do que para o Lamine Yamal. Ou seja, ele criou perigo na verdade, fez uma jogada maravilhosa que saiu pela lateral da rede. O Courtois ainda estava em campo pelo lado esquerdo, que foi a melhor que ele fez, mas houve outras que, enfim, ou seja, esse lateral esquerdo que entrou mais tarde na Bélgica. Não me lembro do nome dele. Esse garoto anulou o Lamine Yamal nos últimos minutos. O que acontece é que ele é o grande foco da marcação, ou seja, há muitos defensores muito preocupados com ele e isso é algo que a Espanha tem que aproveitar. Lamine Yamal deve ser titular por 2 motivos. Não temos pontas e ele é o melhor. E outra porque ele atrai muita marcação, o time adversário precisa de muita ajuda quando ele está com a bola, porque ele tem qualidade para driblar. Ele está errando muito agora e eu não daria o prêmio de melhor jogador para ele, de jeito nenhum. A entrada do Fabián no lugar do Pedri me pareceu boa, porque o Pedri não foi bem nesta Copa do Mundo e além disso, o Pedri tem coisas que ele segura a bola de maneira incrível. Sim, porque ele é um jogador especial, sem dúvida. Teve um lance quando a Espanha já vencia por 2-1 nos acréscimos, em que ele girou sobre si mesmo. Ele caiu ao bater a perna esquerda no chão. Mas vamos lá, rapaz. Ou seja, Pedri ainda falta esse senso coletivo de tornar as coisas mais fáceis, de facilitar bastante mais. Mas enfim, poxa. Mesmo assim, impressiona, pois já vi de tudo com a seleção espanhola. Já fui eliminado nas quartas de final várias vezes. É a segunda vez que a Espanha chega às semifinais, na primeira já ganhamos a Copa do Mundo e vai. Para mim é um dia feliz, né? O que vem depois, ou seja, eu estou ver a Espanha nas semifinais, não, principalmente nesses dias. E acho que até essa seleção pode dar ainda mais do que está dando. Que jogam futebol, que é muito difícil para os outros, para as outras seleções, não resta dúvida. E quem negar isso, cara, é porque não entende de futebol. Quem negar isso, não entende de futebol. Reparem, porque eles estão, como eu disse, mostrando aqui, deixa eu ver se encontro o ponto, isso de que isso é mão, né? Eu peguei essa imagem para começar. Se temos que reclamar de alguma coisa, é disso aqui.
É uma mão claríssima, mas claríssima, de um chute ao gol. Olha, torcedor madridista que não liga para a seleção e tal, se isso acontecesse com o Madrid, o que estaríamos dizendo, hein? O que estaríamos dizendo, não é? ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, Bom, a mão é evidente agora. Ela está tão paralela ao corpo e tão pouco afastada para pensar que isso. Já explicaram pra gente no caso do Tchouaméni, num clássico, isso não é mão. Não sei, porque depois tem uma imagem que é essa. E é verdade que o jogador, antes de chutar, Baena está com o braço mais afastado e depois coloca para dentro. Entendo ele não marcar, mas segundo os critérios explicados na época. E o lance do Tchouaméni? A do Tchouaméni contra o Barça foi diferente, pois ele não estava de lado nem na diagonal como agora. Esse jogador estava de frente para a bola, tinha o braço, não dá para ver aqui, mas ele tinha o braço para trás, nem estava para frente. Ele tinha o braço para trás e estava perfeitamente alinhado com o tronco, ou seja, totalmente paralelo. Aqui o jogador está na diagonal, o braço até estava mais aberto, ou seja, caramba, eu acho que aqui ele está ocupando um espaço. Entendo que esses critérios não sejam usados para marcar, mas se marcarem, tem que aceitar. Assim, a Espanha tem mais razão para pedir toque de mão. Que a Bélgica, bom, que a Bélgica, e que um monte de idiotas nas redes sociais, a maioria de vocês me segue. Vocês vão me perdoar, porque de verdade eu gosto muito de muitos argentinos, tenho muitos amigos argentinos, tenho muita família argentina, mas a maioria são argentinos. Cara, que por tentar igualar o verdadeiro escândalo desta Copa do Mundo, que é escandaloso. Aliás, um francês chamado Romain Molina vai publicar amanhã um relatório que promete ser um escândalo mundial envolvendo a Argentina e a FIFA. Não sei, vamos ver o que esse senhor publica amanhã, digo isso para tentar igualar. Estão dizendo que aqui, de verdade, que aqui é impressionante, que alguém aqui possa ver, vou até baixar o volume, que alguém aqui possa achar que isso é ruim. Reparem, primeiro vem de um rebote, rebote imediato. Isso normalmente não é marcado. Todos os especialistas em arbitragem disseram. Primeiro isso, depois reparem onde a bola bate, entre o escudo e o ombro. Ali o que acontece é que ele coloca o braço para dentro, mas a bola bate nele. É entre o escudo e o ombro, que é o único ponto, vou ter que mostrar assim rapidinho. Reparem entre o escudo e o ombro. Em nenhum momento é um toque de mão para você dizer, meu Deus, bateu no antebraço. Muito menos bate entre o escudo e o ombro. Mas ele recolhe o braço e talvez, quando cai, como um segundo toque, talvez encoste um pouquinho. O antebraço ou a região oposta ao cotovelo, talvez, mas que primeiro bate no peito e no ombro, isso é inegável, absolutamente inegável. Então, cara, estão dizendo que isso é ruim? É impressionante o mundo histérico e surrealista em que vivemos. A verdade não importa, você vê uma imagem, tanto faz, ou seja, é como a Santa Olala. Com a tipóia, não bateram nela, pois ela usou a tipóia e tinha gente que acreditava nela. Então isso é a mesma coisa, isso é a tipóia do futebol. Você vê uma coisa e te dizem que é o contrário, e você fica, mas cara, você está vendo? Pois não, existe a narrativa contrária. Não vou dizer que triunfa, logicamente, porque não tem. Não tem tanto idiota no mundo, mas tem o suficiente para que isso se repita nas redes sociais. É fascinante, que tudo corra bem para vocês, deixem um like, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem e deem hype no vídeo, isso ajuda muito. Estamos na semifinal, vamos atrás da Copa do Mundo, obrigado por acompanharem, até a próxima, tchau!